Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da nossa série, né? Do nosso propósito sobre renúncia, né? Por amor a Cristo. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Eliseu, sobre o profeta Eliseu, né? Mas eu quero falar lá atrás, antes de Eliseu ser profeta, tá? Eu quero falar lá atrás, quando ele andava com Elias, né? Onde ele era um aprendiz, apenas um aprendiz. Estava andando com Elias, esperando ali para a hora que Elias fosse lançar a capa, né? Foi aprendiz de Elias por muitos anos, né? E agora chegou o momento de renunciar, chegou o momento de abraçar o chamado. Essa história se encontra lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 21, né? Mas vai dizer assim, ó, voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois e o matou. E com os aparelhos do bois cozeu as carnes e deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Tô com a Bíblia aqui do meu esposo, não tô com a minha Bíblia velhinha, porque eu deixei ela lá na sala e eu já estava aqui, tá muito barulho lá, eu acabei de chegar da igreja, são 15 para as 10, e aí eu não quis ir lá fora porque tá uma barulheira lá fora, sabe? Aí eu já vim e fiquei aqui para gravar esse vídeo para vocês, tá? Então a gente tá falando aqui sobre o profeta Eliseu. A Bíblia diz que Elias, ele conversa com Eliseu e ele fala, olha, vai lá, né? Vai lá, fica comigo, porque quando eu lançar a capa, eu lançarei sobre a sua vida. E aí Eliseu, ele pede para se despedir da sua família, né? Deixa que eu me despeça do meu pai, deixa que eu permita-me que eu me despeça da minha mãe, né? Da minha família, né? E Eliseu permite que ele vá se despedir. Mas o curioso é que Elias não pediu para Eliseu se abster de algo, né? Elias em nenhum momento impôs uma condição a Eliseu para que ele aceitasse o chamado dele. Não havia uma necessidade fisiológica dele deixar algo para trás, né? Algo fisicamente falando para trás, para seguir o chamado de Deus para a vida dele. E a Bíblia me diz, no versículo 21 de 1 Reis, do capítulo 19, que Eliseu, ao voltar, né, ele volta e queima toda a junta de boi. Isso me diz que Eliseu não era uma pessoa carente de bens materiais, não era. Muito pelo contrário. Naquela época, quem tinha uma junta de boi não era qualquer um, né? E se ele tinha uma junta de boi, ele tinha alguma coisa, né? Ele tinha algo material. E eu fico pensando aqui comigo que Eliseu, ele poderia pensar assim, né? Como eu estou pensando agora. Bom, eu vou seguir o meu chamado, o chamado que Deus me chamou, aquilo que Deus propôs para minha vida. Porém, eu vou deixar essa junta de boi aqui, porque vai que não dá certo, né? Vai que dá errado. Vai que esse chamado não foi mesmo Deus que, né? Deus que realmente chamou. Vai que esse chamado, de repente, lá na frente eu me arrependa. Vai que não foi bem assim que Deus falou, então eu vou deixar a junta de boi aqui, porque se der errado, no último momento eu tenho o quê? Uma carta na manga. Eu posso voltar para a minha vida anterior e continuar lidando com gado, que é a minha área, né? Mas não. Eliseu, ele volta, se despede da família e a Bíblia diz que ele queima toda a junta de boi e dá para os vizinhos, para toda a região ali comer, se alimentar. Ele faz uma festa e queima tudo, né? Então, assim, Eliseu renunciando a tudo que ele tinha. Qual era o tudo dele? A junta de boi, né? A carta na manga. Sabe quando você atende o chamado de Cristo e você pensa, sabe quando Deus te pede um exemplo, o emprego. Deus fala assim, olha, larga o seu emprego e me serve, me segue. Não olha para trás, me segue, deixa tudo e me segue. E a gente pensa assim, não, peraí, eu vou deixar, mas peraí, eu não vou sair assim. Eu vou ficar, né? Eu vou ter vou ter um vínculo lá, porque vai que não dá certo o chamado de Deus, eu volto para o meu antigo emprego, né? Então, assim, a gente vê Elias abrindo mão de algo que era importante para ele, né?
Estamos aqui falando sobre renúncia. Ele renunciou a algo que era muito importante para ele, não era qualquer coisa. Ele deixou realmente tudo para trás para seguir o chamado realmente de Cristo. Deixou tudo para trás, né? E ele, o interessante é que ele queima tudo. Ele não queimou somente uma parte, né? Não vou queimar uma parte e deixo a outra, porque, né, é como se fosse um dinheiro na poupança, vai render alguma coisa, né? Se de repente eu precisar voltar, eu tenho para onde voltar? Não. Ele abriu mão de tudo. Ele deixou tudo, né? Deixou tudo. Então, ele resolve queimar e eu imagino porque eu imagino que ele não queria deixar vínculo para trás. Porque se de repente ele não queimasse esses boi, toda vez que algo desse errado com ele andando com Cristo, porque andar com Cristo não é sinônimo de que tudo vai andar 100%, não é, né? Servir a Deus é entender que mesmo dando errado, você agora está num outro patamar espiritual, porque você não está sozinho. É diferente, né? É diferente. Quando nós servimos a Deus, nós não temos garantia de que vai dar tudo certo. Nós não temos garantia de que tudo vai sair 100%. Não é garantia. Nós não temos garantia de nada. A única garantia que nós temos é que Deus está conosco. E quando Deus está no negócio, é 100% de certeza né, de que as coisas vai ter problema, vai ter adversidade, mas que no final o propósito vai se cumprir. No final, o propósito a qual você foi chamado, ele vai se cumprir. Mas Deus não prometeu facilidade para ninguém, né? Deus nunca falou, olha, anda comigo que vai dar tudo certo, anda comigo que é 100%, você não vai sofrer, você não vai passar por luta, você não vai passar por dor, você não vai ter adversidade, anda comigo que é sucesso. Não, Deus não prometeu facilidade para ninguém, né? A única garantia que nós temos é que Deus está conosco, e quando Deus está conosco, Ele nos fortalece, Ele nos dá graça, nos dá vigor, nos dá saúde para a gente permanecer. Isso sim é certeza, né? E Eliseu, ele pega, acaba com tudo que ele tem, né? Ele deixa tudo para trás. Ele começa realmente uma nova história, de verdade, uma nova história, uma nova vida. Por quê? Se der errado, ele não ia ter como voltar. Ele não se auto-sabotou. Sabe quando a gente se auto-sabota? Sabe aquela dieta que a gente tenta fazer sempre e nunca consegue? A gente tenta fazer. Chega na segunda-feira, a gente fala, hoje eu vou começar uma dieta. A gente compra os legumes, compra as verduras, a gente faz as marmitas, né? Quem trabalha faz as marmitas. A gente se programa para aquela semana, mas aí a gente tem sempre um chocolatinho na bolsa, né? Porque vai que, né? Vai que a dieta não dá muito certo, pelo menos eu não abri mão do meu chocolate. Eu comprei as verduras, mas também comprei o chocolate. Então, no último caso, se eu não conseguir seguir com a dieta, o chocolate está lá, eu posso pegar o chocolate de volta. Sabe? A chamada carta na manga. Sabe? É sempre um pé na frente e dois atrás. Não. Servir a Deus é entrar com os dois pés. É entrar com os dois pés. É entrar mesmo de corpo, de alma, mente, coração, espírito, é entrar por inteiro. Eliseu entrou nesse propósito por inteiro. Ele entrou mesmo para entrar e seguir até o final. Porque ele sabia que atrás ele não tinha deixado mais nada. Para trás ele não tinha deixado nada. Nada de bens materiais que fizesse ele voltar. Que fizesse ele retroceder e pensar, não, peraí, não é bem assim. Não, não. E servir a Deus é renunciar mesmo, é renunciar àquilo que nos prende, é nos afastar daquilo que está amarrando a nossa vida. E não se espante, às vezes, deixar para trás até os nossos pensamentos. Porque às vezes o que nos enrola, o que não nos deixa arraigado, né? Não é em Cristo, é arraigado em situações, arraigado em lugares, arraigado em pessoas. E nós precisamos deixar. Vão ter situações que a gente vai precisar tratar a mente, o pensamento, né? O próprio pensamento mesmo, o próprio eu. Vai ter momento que nós vamos ter que renunciar ao eu, o nosso eu. É a vontade de ficar, é o desejo, mas a gente vai ter que deixar para trás, como Eliseu. A vida de Eliseu nos ensina a não ter carta na manga, a não nos auto-sabotar, né? A não procrastinar aquilo que precisa ser feito. No momento que Elias liberou Eliseu para se despedir dos pais, né, da família,
ele já aproveitou e se desprendeu do restante. A Bíblia diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, pai, mãe, amigos, colegas, seja o que for, por amor a mim, não é digno de mim. Ah, Eliana, eu vou abandonar meu pai e minha mãe? Não, não precisa abandonar pai e mãe, não. Mas o que eu estou falando é de coisas que amarram a vida da gente, coisas que embaraçam os nossos pés, que nos impede de caminhar até o propósito, qual nós fomos chamados. Então, que hoje nós venhamos a renunciar verdadeiramente aquilo que nos amarra, aquilo que prende a nossa vida, aquilo que nos impede, de caminhar, nos impede de alcançar aquilo que Deus preparou para a minha e para a tua vida. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você venha ser alcançado por essa palavra, transformado, né? Que essa palavra gere em você, gere em seu coração, no profundo do seu ser, o desejo de renunciar realmente àquilo que não importa mais, aquilo que não tem mais peso, de renunciar àquilo que está atrapalhando a sua vida e a sua comunhão com Deus. Amém? Fica na paz de Cristo até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau.